Muitos de nós temos pensado, o que poderia ser a faísca que acende o estopim? Para ser justo, ninguém sabe a resposta. Mas por que estamos pensando nisso? Por que esse pensamento passou pela cabeça de tantos de nós? Porque as coisas não estão normais. Ninguém pensava nisso em 2005. Então, o que mudou? Por que cada vez mais de nós estamos pensando dessa forma? Por que achamos que todo o Ocidente está caindo em agitação civil e caos? E não há exemplo melhor do que o Reino Unido? Por que estou te contando isso? Então, obviamente, vocês sabem que Henry Nowak, um jovem branco, foi morto por um homem Sikh. Agora, deixe-me repetir isso porque as coisas estão realmente esquentando. E eu sou crítico em relação à forma como alguns membros da comunidade Sikh responderam, mas o comportamento deles é muito melhor do que o comportamento de alguns outros membros de outras comunidades, por exemplo. Eles condenaram veementemente Vikram Tejwad, o assassino de Henry Nowak. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem e reclamam de serem responsabilizados coletivamente, quando isso, na verdade, não é o caso. E é por isso que tenho insistido para que eles não sigam por esse caminho, para que não sigam o mesmo caminho que os muçulmanos seguiram no passado. Sabe, é compreensível para os nativos da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Canadá, Austrália. Isso vai acontecer em todo lugar, aliás. Está acontecendo simultaneamente em todo lugar. Por isso todos se perguntam, para onde vamos? Estamos indo para uma agitação civil? Então percebam o clima, pessoal. Percebam o clima. Todos acreditam, eu acredito de coração, e eu tuitei isso ontem, que entendemos que os Sikhs são subrepresentados quando se trata de crimes. Dê uma olhada nisso. Os Sikhs são quase 1% da população, segundo o censo de 2021, mas apenas 0,6% da população carcerária na Inglaterra e País de Gales. Eu acho que isso é. Ninguém está dizendo que os Sikhs são criminosos, apesar de algumas pessoas no Canadá afirmarem isso e das estatísticas canadenses distorcidas. Mas focando no Reino Unido, os Sikhs têm se saído bem. Os Sikhs têm sido uma parte positiva do Reino Unido. Eles têm sido uma minoria exemplar. Mas o Reino Unido está caminhando para uma fase em que vão acabar com todos os privilégios especiais, todas as classes especiais. Não haverá mais classe protegida, uma lei para todos os cidadãos britânicos. Se você quer ser tratado como cidadão britânico comum, deve seguir a lei inglesa como todos, sem privilégios especiais. Mas por algum motivo eles estão fazendo escândalo. Mas estou te dizendo, essa não é a leitura certa da situação. Quer você goste ou não, os privilégios especiais serão tirados de você. Não importa quem você seja, sinto pela comunidade Sikh, pois esse incidente grave cometido por eles os colocou sob escrutínio, mas é necessário. Se um hindu faz alguma coisa que está ainda mais abaixo nessa lista da população carcerária, olha só isso. Os hindus representam 1,7% da população, mas só representam 0,4% da população carcerária. Eles estão 3 vezes subrepresentados. Os muçulmanos, por outro lado, estão 3 vezes superrepresentados. A maioria dos problemas que vemos no Ocidente, desculpe dizer, é causada por pessoas que seguem o Islã. Não todos, mas estatisticamente. Então, uma pessoa britânica comum, ele não se importa se aquele cara de barba é muçulmano ou se aquele cara de barba é Sikh. Eles não ligam pra isso, eles já estão de saco cheio. Então eu peço à comunidade Sikh que voluntariamente abra mão do seu kirpan. Digam, sim, sabe de uma coisa? Nós entendemos que o mundo está mudando ao nosso redor. A era dos privilégios especiais acabou, mas não. Os deputados Sikhs escreveram uma carta enorme. Para ser justo, eles não estão defendendo a família. Eles estão condenando o ato e demonstrando total apoio e solidariedade à família de Henry Nowak. Certo. No entanto, eles também estão preocupados em serem responsabilizados coletivamente. Novamente, essa é uma interpretação errada da situação. Ninguém culpa a comunidade Sikh por um indivíduo. O pedido é proibir o Kirpan, mas veja isso. Tudo isso, em um momento em que as emoções estão compreensivelmente à flor da pele, pedimos às pessoas que não permitam que as ações de um assassino dividam as comunidades ou alimentem hostilidade contra pessoas inocentes. A comunidade Sikh compartilha a dor, o choque e a raiva do país. Lamentamos por Henry Nowak. Esta carta é melhor que a do Conselho Sikh. Mas esse cara, Jazatwal, que postou isso, tem algo a dizer aqui. Vamos ouvir. Eu sou Abdul Kadir. Muito obrigado, senhor presidente. Estou profundamente entristecido pelo assassinato de Henry Nowak e meus mais sinceros pêsames à sua família, cuja dor foi ainda mais agravada pela polícia. Algemar Henry injustamente acreditando nas mentiras do assassino violento, que tirou a dignidade de Henry em seus momentos finais de agonia, algo que nunca deveria acontecer novamente.
Reconheçam a diferença, pessoal. Dezenas, talvez centenas de milhares de garotas britânicas foram estupradas e aliciadas. As vidas delas foram destruídas por gangues de muçulmanos paquistaneses britânicos. Mas nunca vi deputados muçulmanos mostrando solidariedade a essas garotas desse jeito. Eles sempre reclamam de serem as vítimas. Isso é bem diferente. Até agora, tudo bem. Mas os Sikhs precisam entender. Não façam disso uma questão sobre vocês. Não façam disso uma questão sobre vocês. Existem tantos países, países ocidentais, países do Golfo, onde eles não permitem que você carregue um kirpan. Por que você ainda vai para lá? Por que você ainda mora lá? Por que você ainda trabalha lá? No Reino Unido, isso foi permitido em situações especiais, quando consideraram aceitável. Eles demonstraram essa tolerância, mas agora essa tolerância está se esgotando por motivos óbvios, não necessariamente por sua causa. Isso pode ser a gota d'água que faltava para quebrar o equilíbrio. Mas posso te garantir, essa estratégia não vai funcionar. Os velhos tempos de apaziguamento acabaram, goste você ou não. Então, se você quer fazer parte da sociedade britânica, tem que seguir a maioria da sociedade britânica. O que eles estão dizendo é uma lei para todos, sem privilégios especiais. Mas também, senhor presidente, o que é muito irritante é que pessoas como Reform, Restore e a extrema-direita decidiram politizar a dor das pessoas, atacando a comunidade Sikh por usar o kirpan e querendo que ele seja banido, mesmo que o kirpan não tenha sido usado nesse ataque violento. E eles decidiram transformar toda uma comunidade em bode expiatório e jogá-la debaixo do ônibus com base nas ações de um assassino violento. Essa é terrível. De novo, será que eles estão se recusando propositalmente a entender o argumento? O argumento é nenhum privilégio especial para ninguém. Por que não? Por que não deixamos as pessoas carregarem armas? Porque nem todo mundo vai atirar nas pessoas. Essa é a lógica nos Estados Unidos, aparentemente. Nem todo mundo atira nas pessoas. Se você realmente legalizar isso, se você deixar as pessoas usarem, então, sabe, muito poucas pessoas vão usar isso. Mas a maioria das pessoas não vai usar isso. Esse não é o argumento. O argumento é, se um grupo de pessoas não pode carregar uma arma, então você também não deveria poder. Também forneça contexto histórico a eles. Você deveria estar passando pela presidência, não atravessando a Câmara. Que não se diga que os vemos e que vamos enfrentá-los. E deixe-me também dar uma breve lição de história. Centenas de milhares de soldados Sikhs lutaram bravamente ao lado dos soldados britânicos. Muito obrigado. Isso é compreensível, tudo bem. Então, muitos britânicos brancos também, na verdade, a maioria das pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial pelo Reino Unido eram britânicos brancos. Então eles também deveriam poder portar armas. Isso não faz sentido algum. Nas duas guerras mundiais, dezenas de milhares fizeram o sacrifício supremo, orgulhosos com seu turbante e kirpan. Sim, em uma zona de guerra você pode usar um kirpan sem problemas. Então, que garantias, meu estimado amigo, o secretário do Interior, pode dar à comunidade Sikh que está tanto horrorizada quanto envergonhada por esse assassinato brutal e que teme pelo seu direito de praticar sua fé livre e pacificamente? Praticar fé carregando uma faca. Certo. De Shabana Mahmood, não esperamos mais. Vamos ouvir sua resposta. Sobre controle de facas, houve pedidos para limitar o direito dos Sikhs ao kirpan. Dos 5. Em relação ao controle de facas, houve pedidos para limitar o direito dos Sikhs de carregar sua faca cerimonial, o kirpan, dos 5 itens sagrados da sua fé. A Lei de Armas Ofensivas de 2019 foi aprovada pelo governo anterior. Esclarece algo que já existe há muito tempo. Isso só aconteceu. So why were they living in the UK without the kirpan before 2019? Existing legal protections in relation to long kirpans. This included extending defences so that kirpans can be lawfully possessed for religious reasons and used in religious and ceremonial contexts. But let me be clear. Carrying a knife for the purpose of religious observance is one thing. Using it, as so tragically occurred in this case, is quite another. É ato vil, crime da mais alta gravidade e será punido com o máximo rigor. Bem, é o Partido Trabalhista novamente. Eles não sabem perceber o clima, como mostram as pesquisas recentes. Mas deixe-me te mostrar algo. Esses são todos os países que proibiram o kirpan. Dinamarca, França, Itália, Suécia. Na Índia, eles são permitidos, sujeitos a certas restrições de segurança. Índia, Reino Unido, Canadá, Austrália e Estados Unidos são sempre países anglo-saxões. Eles, tirando a Índia, que é um país ancestral, são sempre os países anglo-saxões que querem ir além.
Mas olha só isso. Países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Bahrein e Omã restringem ou proíbem o porte de kirpan pela lei de armas. Sikhs vivem nesses lugares, mas isso não é contra eles. É importante que os Sikhs compreendam isso. O mundo está mudando ao seu redor. Ou você se une à crescente ala direita ou ao movimento conservador, ou fica para trás, ou continua grudado nesses novatos da extrema esquerda. O número deles está diminuindo. Eles não vão fazer nem definir as regras do jogo no futuro. Isso não vai acontecer. Então isso é bem ruim por parte da comunidade Sikh. As coisas estão pegando fogo em Southampton. Farei outro vídeo. As coisas realmente estão esquentando. Não tenho certeza. Não estou dizendo que isso vai ser o estopim proverbial e que as coisas vão mudar. Eu não sei, porque ninguém sabe. Mas essas coisas certamente estão caminhando nessa direção.